Castillón Confidencial de Albert Castillón. Sejam bem-vindos, como vão, confidenciais? Aqui estamos, mês de agosto, e mais um ano em que vamos ver se conseguimos tirar férias algum dia. Enquanto continuar essa situação de invasão à Espanha, não vamos fazer isso. Obrigado por estarem aí, pela confiança e por nos acompanharem. Tudo o que fizermos vocês vão saber pelas redes sociais e fiquem atentos porque estão acontecendo muitas coisas, principalmente aquelas que não nos contam, que são as que mais nos interessam. Vejam, no Marrocos, 47% da população é o que chamam de geração Z, adolescentes, jovens sem oportunidades de trabalho. Cansados da ditadura de Mohamed VI, cansados de pertencer a algo parecido a um narco-estado e de abaixar a cabeça diante das humilhações da sua polícia ou do seu exército, esses jovens estão sendo manipulados pelo próprio governo marroquino através das redes sociais. Eles são usados como moeda de troca. De repente, eles espalham a mensagem de que a cerca de Melilla foi aberta ou de que é possível ir até a Espanha através de Ceuta sem controle policial, o que é verdade. Essa mensagem é distribuída pelas redes sociais, é divulgada pelo próprio governo e ele dá a ordem para a gendarmeria, para a polícia marroquina não intervir. Mais do que isso, para que ajude. Este vídeo prova isso. Tem muitos que descem do caminhão e o policial vai distribuindo e diz para onde eles devem ir. Qual é o objetivo? Porque vocês viram as imagens. É isso que vamos tentar contar para vocês hoje. Porque existe um plano. Mohamed VI não está tão seguro do futuro e do reinado do seu filho justamente por causa das primaveras árabes que também foram tentadas no Marrocos. De vez em quando ele oferece essa válvula de escape que passem alguns dias na Espanha porque afinal de contas a Espanha é minha, é o que ele deve pensar. E infelizmente é verdade. Que eles vão para lá sim, vão morrer 50, 80 afogados e daí, que diferença faz? Já morreram em 2020 e 245 na cerca esmagados, e isso pouco importou. Um ditador age assim só em benefício próprio. Não é a sentença do Supremo, não são as reuniões com a Argélia, também não é o fato de ter dado passaporte aos saharauis. O governo do Marrocos não precisa de desculpas para mostrar o tipo de país que já é. Que a Espanha é dele, que com Ceuta e Melilla faz o que quer porque há uma chantagem no meio. Depois vou lembrar mais adiante os detalhes dessa chantagem que fica evidente a cada hora. Chegou a ser ridículo ouvir Sanches dizer que a grande operação que vai fazer em Ceuta é colocar boias no espigão. Solicitamos à empresa pública Sasamar, também em colaboração com a Marinha e, claro, também com a Guarda Civil, o posicionamento de boias no espigão. Os habitantes de Ceuta o receberam como ele merece. Olhem, tanto a Finlândia quanto a Itália expulsaram a Espanha do espaço Schengen e eu entendo perfeitamente. Nós que gostamos deste país estamos completamente envergonhados com o que está acontecendo. Nenhuma repreensão ao Marrocos por parte de Pedro Sanches. E sabem o que é mais curioso? Enquanto o Marrocos, por ordem do seu governo e com permissão dos Estados Unidos e de Israel, invadia a Espanha. A invasão da Espanha através de Ceuta foi celebrada com uma festa na embaixada do Marrocos em Madrid, à qual compareceram o melhor do PSOE e algumas surpresas. Vejam imagens de alguns deles. Por exemplo, ali ao fundo está Ángel Gabilondo, sim, o ombudsman da Espanha. Deve ser do povo do Marrocos, porque a nós ele nunca defendeu na vida. Eu disse que havia surpresas.
nessa festa, como a de algum jornalista, por exemplo, Nacho Abad, pode ser eu sou amigo, companheiro de muitos anos do Nacho Abad, mas pode-se passar a manhã inteira gritando na televisão que o Marrocos está nos invadindo e depois tomar um drink com o invasor. Bom, a não ser que fosse para gravar coisas ou conseguir informações, aí eu entendo. Não, eu realmente não entendo essa atitude. Tem mais. Não faltava ninguém ali, senhores. Olhem só quem chega nesse carrão. A fila era longa e todos aguardavam pelos controles de segurança, talvez dessem um Pegasus de presente para ele. Olhem, ali está Felipe González. Que personalidade, Felipe González. Como é que Felipe González ia faltar a uma festa no Marrocos? Dizem que Hassan II, em 2010, deu a ele um terreno em Tanger de 5.000 metros quadrados na praia de Esvilá. Ele disse que comprou, mas por acaso a imobiliária era uma empresa da família real. Coincidências, né? Vocês estão vendo algumas fotos da mansão cujo projeto foi feito pelo meu amigo Joaquim Torres, o arquiteto. E bom, ao divulgarem isso, Felipe González ficou irritado e vendeu a mansão 4 anos depois. Mansão, impressionante. Aliás, ele vendeu para o então príncipe Salman. Sim, esse nome lhe soa familiar, não é? O príncipe da Arábia Saudita, aquele que mandou esquartejar Khashoggi, um jornalista incômodo quando ele foi à embaixada. Bom, esses são os negócios. Hoje em dia, essa propriedade que foi de Felipe González em Tanger pertence a Laia Marien, irmã de Mohammed VI. Mas vamos voltar à cena, por favor, porque há muito mais para ver. Vamos pausar a imagem, reparem em quem está bem ao fundo da cena com Felipe González. Aí estamos vendo o presidente da agência F, Miguel Ángel Oliver, ex-secretário de comunicação de Sanches. Vocês lembram que ele dava notícias no 4? Pois aí está ele. Vocês ainda vão ter mais algumas surpresas. Havia colegas da imprensa, faziam algumas perguntas para Felipe González. Esta é a fachada da Embaixada do Reino de Marrocos na Espanha, a imprensa na rua, os obedientes dentro, a maioria do PSOE, pouquíssima gente que não era do PSOE. Fiquem com essa imagem, não reparem tanto na senhora de fúcsia, mas sim na que vocês vão ver agora saindo pela outra porta dos fundos. Essa senhora é Maria Jesus Herrera, ela preside uma agência da ONU na Espanha, com fundos multimilionários que financiam a Agenda 2030. Para que serve a agência? Segurem-se firme. Para facilitar a migração humana. Ou seja, enquanto invadem o seu país, você vai comemorar com quem invadiu, porque Sanches lhe paga, por exemplo, 14 milhões por ano por esse esquema de migrações. Por que pagam isso para Maria Jesus Herrera? Porque ela é esposa de Luís Planas. Tem uma cena, a única que talvez valha a pena neste vídeo, que é quando Luís Planas entra na Embaixada do Marrocos. Atenção, Luís Planas, ministro da Agricultura, foi espionado com Pegasus. Ou seja, ele vai brindar por quem o espionou. Ou é chantagem e ele está simplesmente obedecendo ordens do Marrocos. Vejam o que alguém diz para ele na porta. Ministro, o que o senhor acha da criação? O que o senhor acha do fato de que estão invadindo a Espanha e o senhor aqui comemorando? O que o senhor pensa sobre a invasão de Ceuta enquanto celebra com o regime ditatorial do Marrocos? E atenção para este aqui. É a surpresa que ninguém esperava. Sim, é o juiz Pedraz. O juiz que está cuidando do caso Leire. E o que é pior, o juiz que está cuidando do financiamento ilegal do PSOE está reunido com todo o PSOE na Embaixada do Marrocos em Madrid. Algum dia o juiz Pedraz deveria explicar essas visitas, não é? Que poderiam interferir perfeitamente com suas tarefas. Por exemplo, a quantos dos que estavam na festa ele está disposto a acusar no dia seguinte se encontrar provas? Que mais de um está sendo investigado. Tudo é mentira, amigos, tudo é uma fachada. Nós nos preocupamos com o que acontece em Ceuta e com a invasão. Os cidadãos, eles, a elite, continua colhendo os frutos do ditador.
Nenhum deles sente vergonha de ser visto no mesmo dia em que invadem seu país com um invasor, tomando drinks e brindando, com um ditador como Mohamed VI, e com o que mais se assemelha a um narco-estado que temos na Espanha. Nesse mesmo dia, para ajudar essa mensagem nas redes sociais, Mohamed VI indultou 1.758 pessoas. Dizem que muitos voltaram por fome. Sim. Vocês acham que se alguém foi preso por roubo, assassinato, estupro, atos jihadistas ou islamismo vai voltar? Não. Esses são os que ficaram na Espanha, os que não vão voltar para aquele país. Talvez alguns jovens da geração Z tenham voltado, que encararam a invasão à Espanha como uma excursão, como mais uma diversão em um país que não lhes permite nenhum vislumbre de liberdade. A que custo? Ao custo do medo dos espanhóis aterrorizados. Lojas fechadas, comércios saqueados, casas que tentam ocupar, pessoas dormindo, defecando, urinando, brigas, incêndios. Quem se importa com os Ceutis? O Sánchez? Ao chefe de Estado? Não. Essas mulheres explicam muito bem o fundo da questão. Vivi minha vida toda em Ceuta e sou feliz aqui, mas com a situação atual estou desesperado. Muitos canais de TV mostram o que querem e isso me deixa com medo. Aqui tem um casal que acabou de brigar, passa por aqui e ri porque estamos aqui conversando. É isso que eles querem, nos assustar. E isso não é normal, isso não é normal. Como assim não te vendem? Não quero que vendam, tenho uma neta de 10 anos. As pessoas não querem morar nas ruas. Hoje, quando apareci na TV de moto com ele, tive vontade de chorar. Quer dizer, é impotência porque arruinaram a nossa cidade, destruíram tudo e aqui ninguém faz nada, ninguém faz nada. Se dizem que é mentira, que venham aqui conferir. Eles se sentem abandonados, já se sentiam assim quando foi assinado o acordo da OTAN, e Ceuta e Melilla não foram protegidas sob o guarda-chuva da OTAN. Este é o resultado, fazem o que querem. Mas eu lhes dizia que havia um plano. Vejam, Sánchez e Mohamed VI precisam um do outro. Mohamed VI e o governo do Marrocos nunca vão encontrar outro aliado como Pedro Sánchez. Alguém que ele está chantageando, tanto ele quanto metade do governo. Alguém de quem sabe tudo. Existem imagens, vídeos, fotografias que ele conseguiu através do Pegasus. E por isso entregamos bilhões de euros desde então. Quando ele vai conseguir outra oportunidade como essa? Nunca. Portanto, Mohamed VI está disposto a ajudar Sánchez a permanecer no poder. Quanto mais tempo, melhor. E Sánchez, mesmo sabendo que está sendo chantageado, só tem um objetivo: manter-se no poder para evitar a ação da justiça. Quanto mais tempo, melhor. Aí ele tem todos os recursos ao seu alcance. Forças de segurança, advocacia do Estado, Ministério Público, o presidente do Tribunal Constitucional. Tudo isso que pode salvá-lo se desvanece se ele deixar a presidência do governo. Portanto, ambos os ditadores, Mohamed e Sánchez, têm o mesmo objetivo. Um busca por poder, o outro é só negócios, não é? O governo do Marrocos quer continuar fazendo livremente os negócios que faz no campo de Gibraltar, com os barcos cheios de drogas entrando pelo Guadalquivir. Senhores, de acordo com as informações que este programa recebeu, adiantamos isso. Na sexta-feira, tanto o governo da Espanha quanto o chefe de Estado estavam informados de que isso ia acontecer. Mas há algo mais que não está sendo contado. Um plano secreto entre Sánchez e o governo do Marrocos para se ajudarem mutuamente, para estarem um a serviço do outro, com este único objetivo: permanecer o máximo de tempo possível. Se essas escaramuças aumentarem, se daqui a um ano, nos meses de maio ou junho de 2027, ocorrer a invasão final, que seria a segunda fase do Plano Marrocos Reconquista, se isso acontecer, declara estado de emergência. Pedro Sánchez e a convocação das eleições para o verão do ano que vem é anulada. E assim podemos ficar melhor. Talvez anos
com a desculpa de uma situação limite que coloca em risco o Estado espanhol, com pequenos gestos, aparentes escaramuças, enfim, com uma peça de teatro montada para enganar a Espanha e também boa parte dos países europeus, seria possível ambas as coisas. Que Mohamed continue mantendo a Espanha em suas mãos e que Sánchez continue na Moncloa, sem eleições, até depois de 2028 e quem sabe até quando. Isso não é apenas mais uma invasão, isso é um plano. Estamos prestes a começar a segunda fase e o risco é que ambos os ditadores tenham os mesmos interesses. Só uma ação contundente do Estado espanhol, da sociedade civil, de todos os partidos da oposição, com a ajuda de países estrangeiros. Não esperem nem por Israel nem pelos Estados Unidos, eles estão com Marrocos, mas há outros na União Europeia que poderiam atuar a nosso favor. Preparem-se, porque tudo isso é um teatro para ficar. Contamos mais para vocês em 1 minuto e temos um convidado que quer deixar uma mensagem. Sejam bem-vindos, estamos investigando. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, não pensem que toda a sociedade civil está adormecida de jeito nenhum, nem todos estão de férias. Há um grupo de pessoas da sociedade civil que ama este país e que escreveu uma carta dirigida ao rei Felipe, para que faça algo, para que se mostre com firmeza defensor de Ceuta, Melilla e critique pelo menos a invasão que sofremos. Essa carta ou será entregue a ele ou farão chegar até ele nas próximas horas. Entre outros, a carta é assinada pelo nosso companheiro e amigo Álvaro de Marichalar. Álvaro, me conta o que vocês vão fazer. Bem, estamos tentando, de fato, enviar um documento, mais do que ir ver Sua Majestade, o Rei, enviar um documento da sociedade civil para mostrar a ele que há uma enorme preocupação na sociedade espanhola e que sua função constitucional de moderar e arbitrar lhe dá muita margem para poder agir. Agir porque estamos sozinhos. A Espanha, neste momento, está sozinha diante de um governo, um criminoso que está absolutamente negligenciando suas funções. A não ser que esteja de acordo com os invasores, com os incendiários, com os das inundações, com os do trem, enfim, porque isso já não convence mais. É um governo presidido pelo genro de um cafetão, sem qualquer moral, um sujeito que sempre trapaceou o tempo todo. Os primeiros foram os próprios eleitores do seu partido, que ele enganou de uma forma absolutamente insana. Então, nós realmente precisamos nos levantar e assumir o controle da situação, porque eles estão roubando o nosso país. Eles estão há 8 anos roubando o nosso país. Estão se associando com os maiores traidores dentro e fora da Espanha para roubar, para dissolver, para dinamitar a Espanha. Sem dúvida, o rei é o comandante em chefe, é quem poderia dar a ordem para frear essa invasão, ordem que ninguém deu em Zarzuela, muito menos em Moncloa. O que chegou até você sobre o que estava acontecendo no palácio? Quando víamos as imagens de como invadiam Ceuta, é verdade que Dom Felipe ficou de braços cruzados? Bom, infelizmente, Sua Majestade o Rei tem um poder limitado pela Constituição e a Constituição não permite que ele atue, gostemos ou não. É assim que funciona. E qualquer ação dele, por mais que seja o chefe supremo das Forças Armadas, precisa ser referendada pelo governo. E o governo atual, é o inimigo dos espanhóis, é o inimigo da Espanha. Estamos diante de um vazio de poder de fato, mas que infelizmente tem um respaldo legal. Ou seja, o problema é que Sánchez tem um respaldo legal em uma lei que foi feita sem sequer imaginar que quem iria utilizá-la seria o genro de um cafetão, um estelionatário, um trapaceiro, um imoral, um criminoso. É isso que esse marginal é.
é que tem que dizer assim mesmo. E além disso, a palavra marginal o classifica, o qualifica perfeitamente. Então, o problema é esse, que ninguém nunca poderia imaginar que quem iria exercer o poder na Espanha seria um sujeito dessa laia. Um agente do Centro Nacional de Inteligência nos contou na sexta-feira que, claro, ele está sob suposta chantagem. Pedro Sánchez, com o que a inteligência marroquina conseguiu com o Pegasus, mas ele nos disse que acredita que o rei também, que há vídeos, que há imagens que comprometeriam o rei e que o rei poderia estar sob ameaça ou chantagem do Marrocos. Você acha que é assim? Duvido que Sua Majestade o Rei tenha algo a esconder, é a melhor pessoa que já conheci em toda a minha vida. O que é possível, sim, é que talvez sua esposa o pressione para agir de uma maneira diferente da que a lei exige que ele haja. Vimos isso outro dia nos incêndios, não foi? Vimos como a Rainha Letícia, que por outro lado, em algumas ocasiões faz isso muito bem, mas nessa ocasião e em outras ocasiões também, ela se colocou fisicamente no meio, ficou na frente do rei e começou a fazer algumas declarações de conteúdo político. Isso é algo que é ilegal, que ela não deve fazer porque não está capacitada para isso. Ou seja, quero dizer, a função dela como rainha consorte é acompanhar o rei, nada mais. Ela não pode fazer nenhuma declaração e, principalmente, se essa declaração tiver um conteúdo, uma consequência ou um tom político, como de fato ela fez. Não para tentar novamente animar, salvar ou de alguma forma proteger Sánchez. Não resta dúvida de que a afinidade da rainha consorte com Sánchez é evidente e, olha, isso a nível pessoal não nos importa nada, mas a nível público é ilegal. Ela não pode manifestar afinidade com Sánchez ao mesmo tempo em que demonstra certa animosidade em relação a Abascal, Ayuso ou Cayetana Álvares de Ledo. Isso é intolerável. Imaginemos que daqui a alguns anos, em 2050, a rainha Leonor se casou com Paquito Sánchez e Paquito Sánchez começa a dar opiniões sobre tudo, tanto sobre o divino quanto sobre o humano, e fazendo comentários de cunho político. Seria inaceitável, não é? Bom, é igualmente inaceitável que a rainha Letícia faça declarações de conteúdo político quando não deveria fazê-las, porque é proibido. Ou seja, isso lhe é proibido. Não é que não estivesse, é assim. Ou seja, na Constituição proibiu isso para ela. Não permite que faça esse tipo de declarações. Ela é apenas uma acompanhante do chefe de Estado. Você está insinuando que se o rei Dom Felipe não agiu com mais firmeza na invasão de Ceuta, foi por influência de Dona Letícia? Eu acho que a influência de Dona Letícia, da Rainha Letícia, sobre Sua Majestade, o Rei, é uma influência que não deveria acontecer, que não deveria existir. E acho que é muito, muito negativa para os interesses da Espanha e para os interesses da instituição. De certa forma, sempre desculpamos o rei por não fazer o que deveria fazer. Se não é culpa da Constituição, é da Letícia, mas ele continua sem fazer o que deveria fazer. Quando teremos um rei na Espanha? Eu te digo, agora mesmo o rei está absolutamente preso, está algemado, nunca melhor dito, porque a lei não permite que ele atue de forma independente do governo. O que acontece é que há situações que a Constituição prevê, porque diz que ele tem que arbitrar e moderar. Claro, isso pode ser interpretado de uma maneira ou de outra. Aí ele não precisa arbitrar a Constituição com a permissão do governo. Não, ele tem que arbitrar e moderar com seu próprio julgamento, com sua própria decisão. Mas, Álvaro, a realidade é que vimos durante vários dias uma parte da Espanha ser invadida por dezenas de milhares de marroquinos e ele não fez nada. Nem o governo, que sabemos que poderia estar sendo chantageado pelo Marrocos, nem o rei. Ou seja, se no final acontecer o que muitos apontam, entre eles eu, que vão negociar ceder a soberania de Ceuta e Melilla ao Marrocos com alguma fórmula estranha, como uma co-soberania de ambos os países, vão inventar alguma coisa, o rei também vai ficar sem fazer nada.
Olha, o rei, na minha opinião, a gente tem que se colocar um pouco no lugar das pessoas, né? Mas se eu fosse o rei, a primeira coisa que eu faria seria ir a Ceuta. Mas não ontem, nem hoje, nem amanhã. Eu teria ido a Ceuta há 15 anos, há 25 anos como príncipe das Astúrias, eu já teria ido a Ceuta várias vezes. Não há várias vezes, jamais. Várias vezes jamais chegou a pôr os pés em Ceuta e Melilla. Claro, isso é uma anomalia democrática, porque Ceuta ou Melilla, assim como León, Burgos ou La Coruña, são cidades espanholas que devem ser visitadas pelo chefe de Estado com toda a normalidade. Não há nada a ser negociado, ou seja, não pode haver a menor dúvida de que Ceuta e Melilla são Espanha, pertencem à Espanha, e é assim que é. E todos os espanhóis sabemos disso, e temos que proclamar e defender isso até a última gota do nosso sangue, começando pelo rei. Ou seja, eu recomendo ao rei que vá visitar Ceuta agora que Ceuta foi agredida. Isso sim ele pode fazer. E isso sim ele pode fazer constitucionalmente. E para isso ele não precisa pedir permissão a ninguém. Isso é moderar e arbitrar e ir visitar o povo espanhol em qualquer canto onde o povo espanhol esteja. E ainda mais se estiver invadido e ameaçado, como é o caso de Ceuta. Me garantem que Sanches o proíbe de fazer isso. Ele não pode proibi-lo de fazer isso. Ele não pode proibi-lo de fazer isso. Ele não pode proibi-lo de fazer isso. Ou seja, ele tem uma margem de atuação que deve exercer, e se ele sofre pressões de Sanches ou da esposa dele ou de quem quer que seja, ele tem que se libertar dessas pressões. Porque, acima de tudo, ele está a serviço do povo espanhol. Ele não está a serviço do governo, ele não está a serviço de nenhum membro da sua família, por mais próximo que seja. Ele está a serviço do povo espanhol, nada mais, nada menos. Com isso, ele deve agir em conformidade, não podem hesitar nisso. Tomara que ele te ouça e haja em conformidade. Quando vocês vão entregar esse documento? Bom, nós vamos entregar depois de amanhã, vamos entregar se ele quiser, e é um documento muito simples, no qual simplesmente dizemos o que estamos falando agora, dizemos para ele visitar Ceuta, dizemos para ele enfrentar qualquer pressão e não se deixar manobrar por um governo que demonstrou agir contra os interesses dos espanhóis desde o primeiro dia em que assumiu o poder executivo do nosso país. Já são 8 anos de tortura imposta por um traidor e genro de um cafetão amoral e absolutamente criminoso. Um sujeito, não. O que vamos fazer? Um marginal, que é o que é Sanches. Um marginal. Ou seja, a Espanha está nas mãos de um marginal. E de todos que ajudam o marginal, que são da mesma laia. Não, basta ver como é Marlaska. Um marginal para quem as coisas estão dando muito certo e que tem o rei na palma da mão. Nunca pensei chegar a uma situação assim na Espanha, Álvaro. Vamos lá, já fizemos isso com Gibraltar. Vamos ceder Ceuta, Melilla e atenção, porque Marrocos já está de olho nas Canárias. Até onde vamos chegar? A chegar? Jamais. Isso não pode ser cedido. Jamais. Não há nada para ceder. O que realmente foi terrível foi o que aconteceu em Gibraltar, porque era uma ocasião inigualável para renegociar a situação e então, com o apoio das Nações Unidas, recuperar totalmente nossa soberania. Legítima sobre nosso território de Gibraltar, não é? Mas esse governo criminoso, esse cafajeste, fez o que todos vimos que fez e nos vendeu. Mas ele nos vendeu e nos vende o tempo todo. Um cara negocia com um fugitivo que escapou no porta-malas, aí você me diz. Um indivíduo que está no governo com o apoio dos votos dos herdeiros da quadrilha de assassinos em série socialistas, terroristas, ETA, o que se pode esperar dele? Pois nada, nada de bom. Então, nós espanhóis talvez já tenhamos que tomar uma atitude, temos que ir para as ruas e temos que nos levantar, porque se as instituições não funcionam, ou seja, o que está claro é que nós, espanhóis, não vamos deixar que uma quadrilha de criminosos, que é quem está governando agora, governe mal a nossa pátria. Uma quadrilha de criminosos. Uma quadrilha de criminosos e um sistema de comunicação, todos esses veículos da mídia sincronizada, entende? Pagos com o nosso dinheiro para que bajulem o genro do cafetão
e um sistema judicial que em grande parte está a serviço deles, e um Zapatero, o ideólogo de tudo, que vai tentar sair impune, como saíram impunes Puyol ou Griñán. Isso não pode acontecer. Precisamos que a Espanha se recupere e, para isso, temos que dar uma reviravolta eleitoral claramente. Mas talvez não haja tempo e nós, espanhóis, tenhamos que assumir as rédeas do nosso destino. Quando você disse isso, ontem houve uma grande manifestação em Madrid, em frente à Embaixada do Marrocos, e também houve algumas em Ceuta. Quando você diz que os espanhóis devem assumir o comando, você se refere, por exemplo, agora a irmos para Ceuta e Melilla para defendê-las? Absolutamente. Entraram 50 marroquinos, temos que ir 50.000 espanhóis para lá. E, com boas palavras, pedir para que voltem para o país deles. É uma vergonha. Você consegue imaginar 5.000 espanhóis entrando sem permissão no Marrocos? Você consegue imaginar isso? Vamos, eles pegariam 15 anos de prisão. Claramente. Você consegue imaginar 10 pessoas entrando em Gibraltar sem permissão, ou na Inglaterra, ou em qualquer país civilizado? É inacreditável. Todos estão rindo da Espanha. Querem reinstalar a fronteira e tirar a Espanha do espaço Schengen. Isso está nos levando a... está destruindo o prestígio do nosso país, construído durante décadas por nossos pais e avós. Ele é um criminoso. Esse cara precisa ser preso. Temos que prender Sánchez. Que o nosso grito é prender Sánchez. E se os juízes não fizerem isso, e se a polícia não fizer porque ele comprou a polícia, não toda a polícia, graças a Deus, mas sim muitos chefes da polícia, então nós, espanhóis, teremos que agir. E se for preciso enfrentar a polícia, teremos que enfrentar a polícia. Mas não podemos deixar que façam isso conosco. O que está acontecendo neste momento na Espanha é uma emergência absoluta. E temos que tomar providências. E é nosso dever. E a Constituição nos ampara. Cuidado. Todo espanhol que veja a integridade territorial da Espanha ameaçada tem o direito e o dever de defendê-la. Sobretudo se as leis, se o governo traiu, falhou, como é o caso deste governo criminoso que transformou a Espanha em um Estado falido. É simples assim. Como se faz isso? Como nos unimos? Sob qual líder? Sob qual bandeira? Quem deve liderar esse movimento cidadão? Tenho ouvido essa ideia em muitos lugares, mas de forma muito dispersa. Como fazemos isso? Bem, é preciso fazer isso com a determinação, primeiro, de saber a situação em que nos encontramos. É preciso conhecer a situação em que nos encontramos. E depois é preciso reunir todo o apoio da grande maioria adormecida, amedrontada, e é preciso fazê-la se levantar novamente. É preciso levantar os espanhóis. É preciso animá-los. É preciso animar os espanhóis. Nossa sobrevivência está em jogo nisso, nossas propriedades individuais e coletivas. Está em jogo a nação. A nação, a pátria, é nossa identidade e nossa propriedade. Não esqueçamos disso. Também a história, o que quiser, mas estão nos roubando o futuro. Ou seja, estão entrando nas casas dos nossos compatriotas de Ceuta para ocupá-las. Uma quadrilha de marroquinos incentivados pelo seu governo, porque eles estão, claro, controlando a situação, já que provavelmente têm informações de todo tipo, sobretudo dos escândalos financeiros que acontecem no Marrocos, de toda a corrupção da quadrilha socialista que é canalizada através do Marrocos. Toda a ajuda enviada e essa confusão são totalmente falsas. E o que fazem é encher os bolsos de todos esses lobistas, a maioria do PSOE, que tem casas no Marrocos e que atuam em favor dos interesses do Marrocos há muitos anos. Aí está Bono, por exemplo. Bom, tudo isso que é um escândalo e é alta traição deve ser investigado. E os juízes têm o dever de levar todos esses traidores perante um tribunal. É preciso detê-los. Eles estão enchendo os bolsos de dinheiro, fazem isso há décadas, mas principalmente nos últimos 8 anos. Estão todos gravados. O que acontecia nas saunas do sogro de Sánchez? Quem gravava? Esses caras eram dos serviços secretos marroquinos, como parece estar absolutamente claro e comprovado, e não acontece nada. Nós, espanhóis, temos que saber o que está acontecendo e temos que nos levantar de uma vez por todas. Estão roubando a nossa nação. Não podemos permitir isso.
Álvaro de Marichalar, isso não são férias porque estamos na linha de frente defendendo o país. Tomara que não precisemos tomar essa atitude. Tomara que o rei acorde com a sua carta. Vamos ver se conseguimos. Obrigado pelo seu tempo, companheiro. Um abraço. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho de divulgação, porque é a única maneira de fazer isso despertar, que as pessoas saibam o que está acontecendo. Um abraço, Álvaro. Obrigado. Esperamos você na Casa da Água com Gás. Vichy Catalã. E antes de ouvirmos suas mensagens, que são muitas, permita-nos, acho que é bom lembrar como foi a chantagem contra Sanches, como aconteceu a chantagem ao governo espanhol por parte do Marrocos. No ano de 2021, em 17 de maio de 2021, ocorreu a entrada de 8.000 pessoas em Ceuta. Dessa vez, os militares realmente agiram. Vocês estão vendo as imagens, eles tinham veículos blindados impedindo a entrada, gás lacrimogênio. Até então tinha sido o maior ataque a Ceuta. O que está acontecendo nesses dias faz aquilo parecer pequeno, não é? O que aconteceu aí? Pois no dia seguinte, em 18 de maio de 2021, Sanches e Marlaska fizeram uma visita à cidade autônoma para dar seu apoio, o de sempre. E cometem o maior erro de segurança da história do governo espanhol. Eles sobem em um helicóptero e, sem proteger seus telefones celulares, seja em uma cápsula de Faraday ou qualquer outro dispositivo de segurança, sobrevoam a área, incluindo o solo marroquino. Aí vocês estão vendo, porque além disso o acaso fez com que Sanches pedisse para tirarem uma foto dele dentro do helicóptero, na qual aparece o seu celular. É como se ele quisesse deixar uma prova de como estavam infectando o celular dele, não é? Aí o governo do Marrocos, por meio de seus serviços de inteligência, ativa o Pegasus. O Pegasus permite de forma remota ativar a câmera e o microfone de qualquer dispositivo. Não só esvaziar arquivos, mas também gravar o que acontece a qualquer momento, à vontade de quem contaminou o dispositivo. A informação foi brutal. A que conseguiram de Sanches quase 3 gigas e mais a de Marlaska quase 7 gigas de informação. Vejam como foi que 2 meses depois, só 2, já sabiam que os celulares deles tinham sido infectados, mas não disseram nada ao público. A prova é que em 12 de julho de 2021, 2 meses depois, demitiram a ministra das Relações Exteriores. Isso foi ordenado por Mohamed VI. Foi a primeira ordem que o rei do Marrocos deu. Arantixa González Laya era a ministra das Relações Exteriores que trouxe Brahim Ghali, o líder da Frente Polisário, para a Espanha para se tratar de uma doença. Mohamed VI tinha uma rixa com ela e disse que não a queria. E em seu lugar, Mohamed VI colocou Álvares. Sim, Álvares é alguém colocado pelo governo do Marrocos de acordo com as informações que temos. Sem o aval dele, ele não teria sido ministro das Relações Exteriores. Bom, as provas também confirmam isso. Vejam, em 2020, antes que isso acontecesse, o Ministério das Relações Exteriores, através da agência AECID, a Agência de Cooperação Internacional, da qual Pablo Cambronero fala aqui, essa agência deu ao Marrocos 18 milhões, sim, com González Laya no ministério, porque depende das relações exteriores. No ano passado, sabem quanto recebeu? 85, de 18 para 85, como para não colocar Álvares, né? Demoram 1 ano para anunciar que os celulares do presidente foram infectados. Quem fez isso foi Bolanhos. O governo informou à Justiça sobre 2 relatórios técnicos do Centro Criptológico Nacional, segundo os quais os celulares do presidente do governo e da ministra da Defesa foram infectados com o software Pegasus. Houve 2 invasões no celular do presidente em maio de 2021 e uma intervenção no celular da ministra da Defesa em junho de 2021.
Isso foi em 2 de maio de 2022. Demoraram um ano para reconhecer, embora já soubessem, e isso só aconteceu por exigência dos Juntos e da Esquerra Republicana. Porque sim, o CNI havia espionado membros do golpe de Estado do processo catalão e aproveitaram a ocasião. Isso representou uma vantagem para o governo. Demitiram Paz Esteban, a mulher que até então era diretora do CNI e era honrada, e colocaram Esperança Castelero, a mulher que agora dirige o CNI, e faz o que o PSOE manda. Desde então, a chantagem está em andamento. Entregamos ao Marrocos bilhões de euros, eles mandam na nossa política externa e agora também ficam com o nosso território. E eles são insaciáveis, vão querer muito mais. 91 593 0491 de total confiança. Amigos, estamos recebendo durante todo o fim de semana uma infinidade de mensagens de fontes de confiança. Vamos ouvir algumas. Por exemplo, Ana Juanvi Javier e Meiva. Isso, claro, estava orquestrado, preparado e premeditado. E o que eles pretendem com isso é chantagear Sanches para que ele ceda o território de Ceuta e Melilla e depois vão atrás das Canárias, está claro. A maioria dos marroquinos que vieram são soldados não menores desacompanhados. Marrocos enviaria futuros soldados para a Espanha e depois os armaria. Sobre essa questão do Marrocos, que vai vir pelas Canárias, a Espanha vai abandonar os canários espanhóis que há muitos anos contribuem, porque o dinheiro que é arrecadado nas zonas turísticas aqui, e ainda mais com as festas do orgulho e tudo isso, será que vão abandonar os canários espanhóis, como fizeram com os espanhóis sarauís? Eu tenho a resposta sim. O Exército jurou cumprir a Constituição e fazê-la cumprir. Eles estão aqui para defender nossas fronteiras, para defender nosso país. E eles não têm por que esperar ordens que não chegam de um governo que daqui a 2 meses, 3, 4 ou 6 meses não vai mais estar aqui. E já vai ser tarde demais. Vão nos invadir. Eles deveriam agir por conta própria e se apresentar lá. Continuamos recebendo mensagens porque as escaramuças continuam. Nas últimas noites, há um vídeo, vejam, de como são os ataques à cerca. Isso é Melilla. Uma dessas noites do fim de semana. Parece Gaza, não é? Ou qualquer lugar assim. Aqui, Ada Colau não vai enviar uma flotilha, né? Isso é Melilla. Continuam as escaramuças em Ceuta e Melilla. Não se acalmou. Não podemos esquecer do que está acontecendo lá. Mais mensagens, Blanca, Sofia, Fernanda, Santos e Maria. Fazer algum documento que seria bom que fosse redigido por alguém que tenha estudado direito, onde os espanhóis pudéssemos escrever, pois ao presidente dos Estados Unidos, que estamos dizendo de certa forma cansados, que os espanhóis não concordamos com o presidente, e outra para a União Europeia. Inclusive poderíamos até escrever para Israel. É, de certa forma, a ideia de mostrar como nós, os verdadeiros espanhóis, nos sentimos com o que o presidente do governo está fazendo. Temos que nos unir para tirar Pedro Sanches para que ele não acabe com o pouco que está deixando e possamos reconstruir a Espanha. Mas não só ele, também Felipe VI, por traidor. Sinceramente, o que nós espanhóis temos que fazer agora é reunir espanhóis voluntários que queiram ir para lá com a intenção de que, olha, se vão 80 mil, então vamos nós, 200 mil espanhóis para Ceuta e Melilla, vamos ver quem é mais forte. Nós espanhóis temos agora mesmo uma obrigação com nossos irmãos de Ceuta e Melilla. Veja se você pode se informar com sua fonte se desta vez, quando Marlaska e Sanches foram ao território de Ceuta, eles colocaram os celulares em uma caixa de Faraday. Impressionante as declarações desse senhor que trabalha no CNI e para o CNI. Realmente tudo o que ele declarou foi de uma clareza meridiana. Me sinto despedaçada por tudo o que ele informa, por tudo o que ele diz. Estamos nas mãos de monstros. Temos alguns confidentes por aí, como o amigo Paco. Te abraço daqui. Espero entrar em contato com você amanhã, se for possível, e que nos conte o que está acontecendo nas ruas, porque a situação para os ceutenses não é normal. Não tem sido desde quinta-feira, desde a invasão. E há muito medo, é lógico.
Houve tentativas de roubo, facadas, gritos, ameaças, gente dormindo na rua, urinando. A situação é dantesca. Parece que foram abandonados. Parece que os ceutenses não pagam impostos. Vocês só têm deveres, não direitos. E é preciso bater o pé para que isso acabe já. Últimas mensagens por enquanto. Valentim Vitor Rosa Maria Sisto. O que acontece em Ceuta é culpa dos ceutenses. Quem governa em Ceuta e Melilla, Partido Popular. As pessoas sabem o programa do partido em que votam? Não sabem que o Partido Popular está totalmente alinhado com o PSOE na Agenda 2030, que consiste em trazer milhões e milhões e milhões de africanos para a Europa, dar uma graninha, dar um apartamentinho, dar comida, dar tudo para substituir a população europeia? Eu acho que o que está acontecendo agora em Ceuta está batendo com o que você disse em programas anteriores, que ia haver uma invasão, uma marcha verde pacífica, entre aspas, em Ceuta e Melilla. Eu me faço uma pergunta. Onde está o rei? Ele apareceu como apareceu no ano de 2017. Para fazer um discurso e acalmar a nação espanhola, os espanhóis acalmar o povo de Ceuta e de Melilla, dizendo que os apoia, que vai levar o exército para lá para proteger as fronteiras. Tive uma reflexão. Estou pensando em tudo. Sanches está colocando toda a Espanha e seu povo em uma armadilha que está se fechando para completar o que ele quer, ser o absolutista chefe da Espanha. E depois te digo que sobre isso, essa invasão, que é uma invasão, o caso de Ceuta, essa é uma das consequências de não incluir Ceuta e Melilla na OTAN, porque agora teríamos uma defesa da nossa pátria como Deus manda. Obrigado a todos, continuem nos contando qual é a situação, porque estaremos aqui em agosto. Os últimos que chegam à redação, Susana Gás, conte pra gente. Pois é, Alberto, seguimos na redação do Castilhão Confidencial. Estamos recebendo, como sempre, muitas mensagens e muitas opiniões dos nossos seguidores que realmente estão muito preocupados com a situação que estamos vivendo. Por exemplo, Agostinho diz: para que diabos a gente paga tantos impostos e, no fim das contas, tantos impostos para depois nos prejudicarem com o nosso dinheiro e o governo não fazer nada para nos apoiar nem ajudar? Também Anderson diz que os nossos impostos, na verdade, são para o metrô do Cairo, para trens do Marrocos, para o salário, por exemplo, de Oscar Puente, para pagar o Falcon no Airbus e até para os negócios na Venezuela, de todos do governo. Para isso serve o nosso dinheiro. Pedro diz que o povo deve se unir em massa e exigir o fim desse governo. Se não formos para a rua, não terá solução, mas somos só 4 os que querem ir para a rua. Carmen diz que me dá vontade de chorar. Nós, espanhóis, perdemos a dignidade deixando o nosso país ser destruído pelos nossos inimigos. Eles não estão muito longe, são o rei e Sanches, porque eles também não estão fazendo nada. Na verdade, estão permitindo isso. Eles estão definitivamente rindo de nós, espanhóis. Não temos sangue nas veias e, com certeza, pelo menos deveríamos sair às ruas. Susana também está muito preocupada. Alberto comenta sobre o meu choro ontem à noite com meus amigos canários e com a minha Espanha, quando conversamos muito e sentimos certo medo sobre o tema das Canárias. Nós, pessoas válidas, estamos sozinhos. Pensávamos estar protegidos, mas não estamos. Sempre diz que um presidente que é chantageado não pode ser presidente de uma nação como a Espanha. Isso está bem claro para nós e essa é a última. Alberto, obrigada, Alberto, pela magnífica, e quem nos escreve é Andrés. Obrigada, Alberto, pela magnífica, e quem nos escreve é Andrés. Obrigada, Alberto, pela magnífica entrevista com o pessoal do CNI, que resume todos os debates de segunda categoria com comentaristas. É preciso saber que todos esses comentaristas hoje entendem de incêndios e amanhã entendem de invasões. Conjecturas televisivas, e você com pessoas reais, explicando o que muitos dizem saber, mas que este convidado nos mostra a realidade com clareza. O que podemos esperar deste governo, Alberto Castilhão? Nada. E com o rei, menos ainda. Obrigada por ser tão corajosa e também por seu convidado ser corajoso. Vamos encerrar por aqui, Alberto, mas é importante que vocês continuem nos acompanhando durante todo esse tempo em todos os nossos canais, porque realmente vão estar muito bem informados. Muito obrigada. Obrigado, Susana. Nosso dever é informar e não fazer isso pela metade. Olhem, eu passei décadas em grandes meios de rádio e televisão onde havia sim censura ou autocensura. O YouTube permite, sempre com educação e boas palavras, contar a verdade, por mais dura que seja. E é isso que fazemos aqui todos os dias.
Tentamos não especular, mas sim apresentar dados que, além disso, são confirmados por fatos. E vamos continuar fazendo isso. Eu não pretendo ceder Ceuta, Melilla ou as Canárias para ninguém. E espero que sejamos a maioria dos espanhóis que façamos isso. O pior é que agora sabemos que eles podem ficar com isso quando quiserem e eles também sabem disso. Será preciso lembrá-los de que isso não vai ser tão fácil? Bem, amigos, obrigado a Maria Magdalena Poncochetové Ponto e a Teresa Nieto pelas suas doações. Não se esqueçam, continuamos com os bonés magníficos, vamos tornar a Espanha grande de novo. Eles estão aí, em espanhol ou em inglês. Escrevam um e-mail para albertcastilon7@gmail.com, o de sempre. E nos peçam os bonés que quiserem. Estamos enviando bonés até para o Reino Unido. Vamos ver se chegam. Tomara. E com tudo o que está acontecendo, eu acho que essa camiseta deveria ser obrigatória nesses dias. Vocês não acham? Força e honra fizemos ela para que vocês possam usar neste verão e exibir nas praias e ainda nos ajudam a divulgar. Vocês já sabem, a loja online no nosso digitalcastilonconfidencial.com ou pelo telefone que estão vendo na tela. Perguntem por Juan e terão a oportunidade de levar o que quiserem. Eu sei que tem gente que não se dá muito bem com esse negócio de online. Então é isso, 638, 606, 811 é muito fácil. Falando sobre Marlaska e Sanches em Ceuta, olhem o que a Conchita me mandou. Pedro Sanches, eu gosto de fruta. Pedro Sanches, eu gosto de fruta. O que estão dizendo, pequeno Marlaska? Viva Sanches! Coma mais fruta! Claro, eu sou o rei. Viva a Espanha! Viva Pedro Sanches! Os marroquinos todos gritando viva Pedro Sanches. Bem, tem mais. Henrique Sanches em cima de Pachi Lopes e adivinhem quem aparece por trás. Vejam. Isso, Pachi. É a mudança climática. Não. Não. Ficou por aí. Por que saco de quê? O que foi, hein? O que foi? Muito bom. Obrigado, Henrique. E obrigado, José, por me mandar essa loucura. Prestem atenção no nariz do personagem. Yolanda Dias falando sobre a invasão em Ceuta. Olá a todas, todos e todos. Hoje recebemos a grande notícia de que milhares e milhares de marroquinos vulneráveis entraram em Ceuta pela fronteira. Agora é hora de manter a calma e deixar que esses marroquinos invadam também a península e venham contribuir com seu talento e sua habilidade. Com o facão e os roubos de celulares, porque de engenheiros e médicos nós já temos os nossos, ou os poucos que ainda restam, porque milhares deles tiveram que ir para outros países, porque viver aqui está cada vez mais insustentável. Portanto, agora temos que oferecer ajuda através de auxílios, moradias gratuitas, para que os pobres não passem dificuldades e também saúde gratuita, que será paga com os seus impostos. Então não sejam racistas, ser progressista é muito legal e se curte pra caramba. E se não, olhem para mim, que uso roupas caríssimas e vivo no maior luxo graças aos seus impostos. Mas, claro, impossível. Pelo menos não mente, né? Fala a verdade. Bom, a última de José Sanches e ZP conversando por telefone. Ouçam. Quem será agora? Sim, diga. Oi, sobrancelhas. Vi seu indiciamento. Tenho experiência nisso, então serei direto. Você é um desconhecido para mim, não te conheço. Em breve, o Mortadelo vai te ligar para combinar os detalhes do nosso mútuo desconhecimento. Beleza? Ei, seja lá como você se chame, tá tocando. Estou preparando minha colaboração com a justiça. Ei, vou desligar porque estou muito ocupado. Tá bom. É que eles não vão parar de ligar. Sim, ei, risadinhas, que eu... Fiquei sabendo. De que te... Indiciaram. Liguei só para dizer que vai se ferrar. Esse agasalho foi presente do Maduro e tenho carinho por ele. Agora só preciso fazer uma pequena limpeza. Quem está ligando?
Abra, somos a polícia. Já, não podem vir em 10 minutos? Estou terminando de fazer algumas coisas. Não, abra imediatamente. Bom, então é melhor se apressar. Ha, 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 ha. Foram só 2 milhõezinhos de nada, fascistas. Que dia, hein? Acho que vou passear com meu animal de estimação para espairecer. Rufiancito, vem cá. Onde você está? Rufiancito. Pedro? Eu. Pedro, eu. Pedro é bonito. Bonito. Vamos ver, Gutancito. Não, hoje não é a sua vez. Não fique bravo, sabe? Acho que vi o Feijó naquela sala. Feijó, ruim, imbecil. Como é fácil. Vamos, venha, Rufiancito. Não me faça esperar. Croqueta, croqueta. Vamos, vamos. Por favor, isso é surrealista. Mas Rufián deveria ver isso. Ele está com a coleira bem presa. Amigos, amanhã voltamos. Estamos atentos ao que acontecer. Se algo acontecer, estamos aqui. Sim, mais um verão com poucas ou nenhuma férias, pelo menos enquanto durar a ameaça a Ceuta e Melilla. Obrigado por estarem na trincheira. Um abraço a todos. Você sabe disso e eu também sei. Somos reservados, você também é. Eu sou reservado. Todos são reservados. Todos são reservados. Mas só para mentes abertas e para pessoas despertas. Desde a trincheira, as balas assobiam e não há como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Ao ver Castilho, Susana Gash, sua garota Castilho e todos os demais, muito obrigado. Um abraço a todos, vai, manda ver, Lido. Maldita manhã, mano, um sexto. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.